Fala galera, Jesus Carve, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Você Entendeu Errado, onde a gente sempre olha para algum texto, algum tema da Bíblia que nós entendemos errado e a gente quer compartilhar com você. Eu tô aqui, Saulo Daniel. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Para mais um Você Entendeu Errado. Vamos nessa. E olha, hoje nós vamos falar sobre o texto em que Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço todos os dias. Então, será que a gente entendeu errado esse texto? Vamos embora. Meu amigo, não vai me dizer que eu entendi errado Paulo dizendo esse texto clássico, afirmando que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. O que está errado em Romanos 7? Se você não quiser se você quiser que eu não diga, eu não digo, mas eu acho que tem gente querendo. Vamos encerrar, vai. E é triste fazer esse vídeo, porque ele acaba com uma desculpa de um monte de pecador inveterado. Por que você fez isso? Não, cara, o bem que eu quero fazer eu não faço, cara. Mas o mal que eu não quero, você faz o tempo todo. E se eu faço, já não sou eu que estou fazendo, é o pecado que habita em mim, porque eu sou escravo do pecado. Então, tá bom, então tudo bem. Então tem que perdoar esse cara. Exato. Porque um pecador com base bíblica. O próximo passo dele vai dizer: Paulo também era assim. A grande pergunta é: será que Paulo é assim? Paulo está falando dele mesmo ali? E pra gente entender isso, a gente tem que fazer um comparativo, um cotejamento de um capítulo seguido do outro. Tá. O grande segredo, nossa, da hermenêutica é ler o texto todo. Sabe? Nossa, é uma dica revolucionária, né? Pare de ler isoladamente, que aí você ganha uma... Você aprendeu isso em Harvard? Uma técnica nova que estão inventando lá, e aí eu absorvi isso. A leitura milenar. Leio o texto todo. A gente pode comparar alguns textos. Por exemplo, se eu pego um texto de Romanos 7, 25, aliás, Romanos 7 é esse tratado sobre esse pecador inveterado, o escravo do pecado. E você lendo Romanos 7, você tem a impressão de, poxa, o que está acontecendo aqui? É Paulo mesmo que está falando? E você se sente muito parecido com esse tipo de situação, porque você também peca o tempo todo e você não consegue. E você se sente escravo do pecado e você meio que se desculpa. Paciência, é assim mesmo. Será que é assim mesmo? Eu não acredito que o texto diga isso. Eu não acredito que o texto valide esse sentimento. Muito pelo contrário. Veja o que a gente vê em Romanos 7, 25, Paulo dizendo assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Okay. Paulo está dizendo: eu sou escravo da lei do pecado. Mas olha o que ele diz em Romanos, o mesmo livro, um capítulo antes, capítulo 6, verso 2. Ele vai dizer, no verso 1, ele diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ué, peraí, Paulo. É escravo ou já morreu pro pecado? Olha como a contradição aumenta quando ele vai no 7:24, ele dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falando. Ok. Mas aí você vê em Romanos capítulo 6, verso 6, ele também dizendo: sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. É escravo, não é, mano? Fala sério. Parece que ele está se contradizendo. No mesmo... mesma perspectiva a gente vê em Romanos 7, 17, quando ele diz o seguinte: neste caso, ele vai usar esse texto que a gente sempre invoca, no verso 16: ora, se faço o que eu quero, concordo que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Quem está agindo é o pecado, não sou eu mais que ajo. Eu já não tenho controle sobre mim, porque o pecado é quem me domina. Mas aí a gente volta para Romanos 6,14, Paulo está dizendo: porque
o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Esse tipo de contradição a gente vê o tempo inteiro entre Romanos 6 e Romanos 7. Quem é que está certo? Por que, Saulo? A grande evidência, o que deixa transparecer de modo muito claro, é que Paulo está usando um recurso linguístico, um recurso retórico, muito usado pelos gregos, que a possibilidade é que ele está usando um argumento do louco, que é uma técnica retórica que tanto valia para você elogiar a si mesmo, falando de outra pessoa, como ele diz, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, que foi até o terceiro céu e viu coisas indizíveis, inefáveis, que ao homem não é lícito contar. Ele está falando dele. O texto mostra que ele está falando dele, mas ele diz, conheço uma pessoa. Então é uma técnica para não engrandecimento. E essa mesma técnica era utilizada para você criticar pessoas próximas, pessoas amadas, mas você falava de si mesmo. Ele está, na verdade, falando para outras pessoas atreladas ao judaísmo que estavam numa condição em que ele um dia já esteve. Ele fala do Paulo do passado, meio que para indicar uma situação presente de outros. Mas a verdade é que o verdadeiro Paulo, o que poderia dizer nós somos assim, é o Paulo de Romanos 6. O que diz, nós não somos escravos do pecado. Não é assim mesmo. Não, essa vida relutante de uma entrega contínua ao pecado, ela não é a tônica da vida cristã. Não é que o cristão deixa de pecar, mas a tônica da vida cristã torna o pecado como uma circunstância acidental. O crente, ele deixa de gostar do pecado porque ele já não é governado pelo pecado. Isso é claro na situação em que Paulo descreve, vocês já não são escravos do pecado, então parem de se comportar como se fossem. Esse sentimento de o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço o tempo todo, porque se eu estou fazendo, não sou eu que faz, é o pecado que habita em mim, que me governa. Esse não é o sentimento de um cristão regenerado. E Paulo está deixando isso claro, apontando para uma situação pretérita que ele um dia já viveu e que outros estão vivendo agora. Mas a situação dele, de fato, a gente vê em primeiro lugar em Romanos capítulo 6, quando ele fala de uma libertação que Cristo concede aos que ele recebe, mas principalmente de uma mudança de casa. Porque se a gente vê a casa estabelecida em Romanos 7, que um dia todos nós já tivemos e alguns continuam tendo, eu moro em Romanos 7, a casa de quem não consegue porque é governado pelo pecado. Paulo dá uma escapatória maravilhosa. Muda de casa. Vai para a casa de Romanos 8, onde ele diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque estavam sujeitos à lei do pecado e da morte, mas agora estão sujeitos à lei do Espírito e da vida. E esse texto, se fosse visto dessa forma, Romanos 7, ele contrariaria outros textos da Bíblia, como, por exemplo, de forma muito clara, 2 Pedro, capítulo número 1, dizendo, nós temos tudo que é necessário. Nós temos tudo, nós temos a natureza divina para viver uma vida de piedade. Então, nós não somos mais escravos do pecado, porque agora há uma opção em nós, que é o Espírito Santo, para nós vivermos uma vida piedosa. Perfeito. Então, Romanos 7 não é desculpa para você continuar vivendo uma vida de pecado. Olha só, se esse vídeo mexeu com você, se esse vídeo, ele de certa forma confrontou você, eu queria te pedir uma coisa que é uma prática nossa. Compartilhe o confronto. Ou seja, a gente fala que não apanha sozinho, Então pega esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal para você receber tudo que a gente está produzindo, curte o vídeo, deixa um comentário e assim o YouTube vai entender que isso aqui é algo relevante, vai mostrar para muito mais pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, meu amigo.